Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Não custa nada, pessoal, e ajuda bastante aí nossos colegas, o canal também crescer, e também nossos colegas concurseiros, né, que precisam aí auxiliar nos seus estudos, para que eles tenham um acesso mais fácil aí às videoaulas, pessoal. As inscrições, as curtidas ajudam bastante, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, venho aqui de uma maratona de 31 aulas aí sobre o ensino fundamental de 9 anos e vou começar uma temática nova agora, nem acredito, viu? E agora nós vamos começar falando sobre o ECA, pessoal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Como nós estamos aqui num concurso de professor, eu não vou trabalhar o ECA inteiro, pessoal, porque o tempo hábil é muito curto. Prometo que depois que passar o concurso, eu vou fazer um vídeo, uma videoaulas completas aí sobre o ECA de ponta a ponta. Mas no momento, pessoal, eu vou trabalhar realmente com as coisas mais focadas para a educação, tá bom? Então essa primeira aula aqui, ó, nós vamos falar começar aqui com o título 1, né, que fala das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Artigo 1º. Ver se está rodando o vídeo aqui, né? Isso. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, tá? Pessoal, artigo 2º, né? Considera-se... aliás, vamos lá. Artigo 1º, pessoal. Aqui fala, não tem muito o que falar, né? Fala aí sobre a proteção integral da criança e adolescente. Tudo que diz respeito à criança e adolescente é defendido aqui por essa lei, é protegido por essa lei, tá bom? Artigo 2º. Pessoal, eu vou tentar achar algum site aí oficial que tenha essa questão do ECA e vou postar para vocês, tá? Se eu não achar... vocês podem procurar, mas eu vou encontrar, vou colocar o link aí na descrição para vocês poderem estar acompanhando também, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, pessoal, caiu lá no concurso. Criança, tal. Criança, gente, até 12 anos, tá? Papai e mamãe costumam dizer assim, meu filho tem só 17 anos e 11 meses, é uma criança. Não, criança é até 12 anos incompletos, ou seja, até um dia antes ali de completar 12 anos, tá? Dos 12 aos 18, ele é adolescente, tá bom? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Gente, o que quer dizer isso aqui? Quando o adolescente comete um crime, por exemplo, é passível de aplicar uma medida socioeducativa entre 18 e 21 anos, mas somente se isso foi cometido na adolescência. Então, assim, cometeu um crime ali com 17, 16 anos, aquilo ali foi indo, correndo na justiça ali, de repente, pum, saiu. Uma medida socioeducativa, entre 18 e 21 anos. Se ele passou de 21, tá com 22 ali, aí realmente não vai se aplicar essa medida socioeducativa, tá? Aí é outro assunto que não compete a nós aqui. Então, assim, entre 18 e 21 anos é passível de se aplicar uma medida socioeducativa entre 18 e 21 anos, quando ele cometeu isso na adolescência, tá? A contravenção aí na adolescência. Pessoal, artigo 3º. A criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Gente, estou gravando muita videoaula, então já estou pescoço doendo. Sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei. Assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, assim, pessoal, criança e adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Tá? Então não é porque é criança que é adolescente que eles não têm os mesmos direitos, eles têm os mesmos direitos de cidadão. Tá? Assegurando também a lei, pessoal, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Pessoal, é muito importante grifar, fazer anotação sobre essa questão do desenvolvimento, tá? São 5 desenvolvimentos. Desenvolvimento físico, que envolve o corpo. Mental, que envolve a mente. Moral, pessoal, que envolve o que? A formação do caráter da pessoa, da personalidade. Formação, desenvolvimento espiritual. Quando cai no concurso, normalmente cai lá os 5 e eles modificam algum. E às vezes a pessoa olha e fala, espiritual, nada a ver, né, meu? Vai lá e põe, desconsidera essa. Não, gente, certo? Por quê? Porque a criança ela tem que ter aquele desenvolvimento espiritual, da fé dela, né, da crença dela em alguma coisa. E também o desenvolvimento social que diz respeito à interação, à sociedade, tá?
ele como parte de um meio, tá bom? Então o espiritual é muito importante também grifar isso aí, tá? Em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação, pessoal. Discriminação de nascimento, situação familiar, ou seja, se é pobre ou rico, idade, sexo, raça, cor, né, quando a gente fala de raça, é etnia ou cor, tá? Pode ser índio, pode ser um estrangeiro que veio aqui para o nosso país, pode ser, independente da cor, né? Negro, branco, pardo, qualquer que seja a cor aí, tá? Independente disso, não pode ser discriminado. Religião ou crença. Deficiência, condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, tá? Então todo mundo aí, essa lei, ela se aplica a crianças crianças e adolescentes sem qualquer tipo de discriminação, tá? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Dever do quê, pessoal? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Ou seja, gente, a criança tem diversos direitos que eu mencionei aqui, tá? E é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. É dever de qualquer um, tá? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação desses direitos da criança. Parágrafo único, pessoal. A garantia de prioridade, ela compreende 4 coisas importantíssimas. Primeiro, a primazia, ou seja, a prioridade máxima ali, né? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Por exemplo, tá tendo um incêndio ali, pessoal. Quem que vai salvar primeiro? Criança e adolescente. Depois, mulheres, adultos, homens e por aí vai, tá? Mas a primazia, pessoal, tá? A prioridade principal de todos ali, primeiro lugar ali, criança e adolescente. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, por exemplo, uma UBS e tal. Então, a criança pequena ali, ela tem, né, prioridade, o adolescente em relação a um adulto, ele tem prioridade no atendimento. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, tá? Então, assim, pessoal, quando vai ter formulação e execução ali de políticas sociais, tal, o público-alvo de preferência tem que ser sempre a criança e o adolescente, tá? Então tem que sempre garantir ali eles, né, eles como prioridade para depois trabalhar em outros tipos de leis também, direitos, tá? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Então, assim, pessoal, a criança e o adolescente, ele tem uma destinação privilegiada aí nos recursos públicos, tá? Então, assim, enquanto não tiver assegurados os direitos deles, a comunidade deles, a garantia deles, não pode ser destinado recurso público aí para outra situação, tá bom? Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, pessoal, nenhuma criança ou adolescente, ele pode ser objeto aí nenhum de negligência, né? Você deixar de fazer alguma coisa ali que possa auxiliar aquela criança, ou deixar de fazer alguma coisa ali para proteger ele de alguma situação em que ele esteja em perigo, tá? Discriminação, você não pode, não vou ajudar esse aqui porque ele é negro, ou porque ele é índio, ou porque ele é filho de evangélico, ou porque ele é filho de um bandista. Não, você não pode nenhum tipo de discriminação. Exploração, pessoal, né? Você... gente, quando você fala de exploração, é qualquer tipo, tá? Exploração sexual, exploração de trabalho, tá? Exploração de qualquer natureza, tá bom? Violência, tá? Agredir uma criança fisicamente, ou outros tipos de violência também, psicológica, tá? Crueldade e opressão, tá? Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, assim, pessoal, na interpretação dessa lei, né, tem que se levar em conta também que a condição peculiar, que a criança e o adolescente, ele está em formação, então ele não pode ser tratado ali como um adulto, porque ele não tem nem maturidade, nem conhecimento para tal tipo de ação. Tá? Então tem que ser levado em consideração isso também. Agora nós vamos falar aqui, pessoal, do capítulo 2, que fala do direito à liberdade, respeito e à dignidade da criança, tá?
Artigo 15. A criança e o adolescente ele tem direito à liberdade, respeito, dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos aí na Constituição e nas leis. Então ela tem direito aí à liberdade, respeito, dignidade, tudo isso, pessoal, como uma pessoa humana, tá? Em processo de desenvolvimento, ou seja, ela tem uma prioridade maior, porque ela está em processo de desenvolvimento, ela não tem nem como muito se defender sozinha em certas situações, tá? Então ela tem esse direito aí, sempre ressalvado também essa questão de estar em processo de desenvolvimento, tá? Artigo 16. O direito à liberdade, ele compreende os seguintes aspectos, pessoal. Primeiro, ir e vir. Estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, assim, pessoal, primeiro direito à liberdade das crianças é de poder ir e vir nos logradouros públicos aí e tal, ressalvado, pessoal, por exemplo, às vezes tem locais ali onde tem horários que a criança pode estar, né, passando por ali, alguma coisa assim, mesmo até porque a criança também ela tem o horário dela, que ela não pode estar na rua, né, por questão de segurança, tudo. Então, assim, ressalvado ali algumas restrições legais, a criança ela tem o direito de ir e vir, tá bom? Opinião e expressão, né? A criança tem direito de opinar, de se expressar ali de acordo com a lei. Terceiro, crença e culto religioso. A criança tem direito a crer em alguma coisa, né? A aprender sobre alguma crença e também tem o direito de participar de cultos religiosos de acordo com sua vontade ali também, de acordo com a orientação também dos pais ou responsáveis. Quarto, tem o direito à liberdade de brincar, praticar esportes e se divertir. Quinto, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Então a criança ela não pode ser assim, tipo, você é criança, cala a boca, você não tem direito. A gente escutei muito isso, morava com os avós, né, fui criado pelos meus avós, então tinha uns tios assim, tava conversando, mas o que quer dizer isso? Não interessa, mano, você quer conversa de adulto. Putz, gente, meu Deus do céu, isso não mata, né? Graças a Deus hoje tem essa lei para proteger nossas crianças. Tem o direito de participar da conversa ali também. Tá? O adulto tem que entender uma coisa, não é ele está conversando e a criança não pode perguntar, ele não pode participar. O adulto, se tem um assunto que não é pertinente à idade da criança, você tem que procurar outro horário para conversar. Não é mandar a criança sair da sala, sair de onde ela está. Tá? Ela tem os mesmos direitos ali de participar da vida familiar e da vida comunitária sem discriminação. Então você tem que mandar uma criança sair para você poder falar. Tá? Você tem que, a criança não está por perto, então vamos conversar determinado assunto. Pronto. Agora, se a criança está ali, você não pode pedir, tá? Então tem esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, eu nunca vou chegar, a menos que é um assunto, gente, muito ali que tem que ser resolvido na hora, você vai pedir uma licença, falar, eu, por exemplo, falo, filha, você pode subir um pouquinho, papai tem que conversar um negócio com a mamãe, ponto. Mas também não vai chegar e falar, sobe lá que o papai aqui nós vai conversar de adulto. Tem as visitas aqui, vai lá pro seu quarto que você não vai participar da conversa. Isso não pode acontecer. A criança, ela faz parte da família, da comunidade, da mesma forma que o adulto, tá? Então tem que ser assegurado esse direito a ela, sabe? Você não pode ficar discriminando ela, tirando ela, excluindo ela, porque você quer conversar um assunto que você acha que não é pertinente para ela. Converse esse assunto outra hora, certo? Sexto, pessoal, direito à liberdade, né? De participar da vida política na forma da lei. Ou seja, pessoal, até os 16 anos, a criança ela vai participar de alguma forma de opinião, né? Ela tem o direito de opinar e achar o que ela falar o que ela acha que é certo ou errado, tá bom? Sempre orientada para o adulto da melhor forma e sem ser manipulada. A partir dos 16 anos, ela tem o direito ali também de estar votando. E sétimo, pessoal, buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, espaços, objetos pessoais. Então, assim, pessoal, vocês podem ver assim, quando passa lá no jornal, alguma coisa assim que aparece uma criança ou um adolescente, sempre desfoca o rosto ou tampa o rosto. Por quê, pessoal? Eles têm o direito ao respeito, eles têm o direito à inviolabilidade da sua integridade física, tá? Preservação da sua imagem. São menores, não tem como se defender como um adulto. Então, dessa forma, pessoal, eles têm esse direito da preservação da sua imagem, da inviolabilidade da sua integridade física também, tá? Psíquica, moral, tá bom? Artigo 18. É dever de todos, pessoal, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tá? Então é dever de qualquer pessoa velar pela dignidade da criança e do adolescente. Tá?
Então, assim, por exemplo, às vezes você vê um pai, uma mãe responsável, alguma coisa, agredindo uma criança no mercado, ou falando com a criança de uma forma que cause vexame, ou seja, violento, ou seja, desumano, tá? Ou constrangedor ali para a criança, é dever seu zelar por isso. Então, você também tem o direito de chegar e falar, papai, você não pode falar isso aqui, e se basear no artigo 8 aí, no artigo 18 do capítulo 2 da Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Sempre, pessoal, priorizar ali o bem-estar da criança. Gente, artigo 18A. A criança e o adolescente, eles têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, ali como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, tá? Seja pelos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, gente, qualquer pessoa que esteja responsável pela criança não pode utilizar de castigo físico ali para nenhum tipo de correção, tá bom? Isso. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se o quê, pessoal? Primeiro, castigo físico. O que é castigo físico, pessoal? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Pessoal, porque uma criança, pessoal, principalmente, não tem o poder de se defender. Então, às vezes, o pai, a mãe ali quer usar uma forma punitiva, às vezes até uma forma disciplinar ali, dando castigo físico na criança, dando palmada. Isso às vezes causa uma lesão na criança, às vezes até um sofrimento. Quer dizer, doeu, né, machucou, você não pode, né, tá realizando esse tipo de coisa na criança, tá bom? Segundo, pessoal, tratamento cruel ou degradante. O que é isso? É uma conduta formal conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Então, assim, você humilha uma criança, né? Você coloca assim, nossa, você é burra, você não sabe, né? Não sei o quê. Você está humilhando a criança, tá? Na frente de qualquer outra pessoa, até mesmo se tiver só você e a criança, está humilhando ela, está diminuindo, não pode. Ameaçar gravemente também, falar assim, se você fizer isso, você vai se ferrar, né? Eu vou contar para fulano, eu vou te bater, eu vou te deixar sem comida, tá bom? E ridicularizar também, né, pessoal? Quer falar assim, nossa, olha só, ela não toma banho, olha, ela tá fedidinha. Gente, isso também, tá? Por mais engraçado que pareça, consiste em tratamento cruel ou degradante, denegrindo a criança ali também, tá? Diminuindo ela na frente das pessoas, tá? Ou mesmo você e ela, não pode fazer isso, tá? Artigo 18b. Os pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos, qualquer pessoa ali responsável pela criança, tá? Tratá-los, educá-los ou protegê-los, qualquer pessoa responsável, né, que tenha a função aí de tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, pessoal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, as seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, tá? Primeiro, encaminhamento ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Encaminhamento a cursos de programa e orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência também. Parágrafo único, pessoal. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Tá? Então, isso aqui que a gente trabalhou, pessoal, foi o capítulo 2, que fala sobre o direito à liberdade, respeito e à dignidade da criança, tá bom? A criança ela tem que ser entendida como um ser humano, tá? Ela não pode ser ali também trabalhada de uma forma, tipo, sou um projeto de gente, não mereço respeito, não tenho direitos, não, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar uma terceira temática aqui na nossa aula, que fala sobre o capítulo 4, né, que fala do direito à educação, cultura, esporte ao lazer, tá bom? A gente vai começar aqui, acho que trabalhando sobre a questão da educação, tá? Eu não sei se vai dar para trabalhar tudo aqui, a gente vai dividir a aula, mas vamos lá. Artigo 53. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal, que tá difícil hoje. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando-lhes o quê? Então vamos lá, artigo 53, a criança e o adolescente ele tem direito à educação visando ali o pleno desenvolvimento dele como pessoa, preparo para o exercício da cidadania e também a qualificação para o trabalho, tá? Assegurando-lhes
Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que é igualdade de condições de acesso para a permanência na escola, pessoal? Primeiro, o que é igualdade de condições para o acesso, pessoal? Garantir vaga para todas as crianças, tá? Independente ali de cor, raça, se é mais rico, se é mais pobre, independente de qualquer coisa, tá? Igualdade de condições de acesso. Condições de acesso também, permanência na escola, pessoal, é garantir. Aliás, desculpa, condições de acesso também é o que, pessoal? A criança, muitas vezes ela estuda ali, a casa dela fica um pouco mais de 2 quilômetros da escola, e aí não tem uma escola mais perto, então a prefeitura, no caso aqui, prefeitura, estado, sei lá, o órgão público tem que fornecer o transporte escolar gratuito para essa criança também, para que ela possa chegar na escola e ter o mesmo acesso que uma criança que mora na rua ou na rua de trás da escola, tá bom? Permanência na escola também, pessoal. Condições de permanência na escola. Garantir ali a matrícula automática para a criança que já está matriculada, tá? Então, assim, tipo, esse ano você está estudando, mas ano que vem eu não garanto nada. Isso não pode acontecer, tá? A criança está estudando esse ano que vem, automaticamente aí, ela também tem que ter esse direito aí à continuidade dos seus estudos, tá? Segundo, pessoal, direito de ser respeitado pelos seus educadores, tá bom? Então a criança precisa ser respeitada pelo professor, pelo diretor, pelos funcionários da escola, tá bom? Ela não pode ser tratada ali como um qualquer. Terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Então, assim, pessoal, se a criança ela achar que o professor aplicou uma prova que não era condizente, ela se sentiu prejudicada, porque, né, de alguma forma ali, ela pode contestar aquela forma avaliativa. Pessoal, eu acho que isso aqui é muito legal, porque eu não lembro se eu estava na faculdade ou se era na escola, que aconteceu uma situação em que o professor, me perdoa a palavra aqui, gente, professor maldito, ele fez a gente estudar, gente, na época lá, não lembro se era faculdade ou escola, gente, acho que foi umas 18 páginas de matéria, e era matéria pra caramba, de um bimestre, a gente se matou, e era uma coisa chata pra caramba. Pô, chegou na prova, sabe o que esse cara fez? Ele foi lá e deu 2 gráficos, eu não lembro nem a matéria que era, se era economia, matemática, sei lá o que era aquilo. Ele deu 2 gráficos, pessoal, dentro da matéria, mas... Pô, que sacanagem, velho. Fazer a gente estudar lá 18, não lembro se era 16, 18, 20 páginas de uma matéria, porra, pra depois chegar lá e dar 2 gráficos. Pô, aquilo foi palhaçada com a gente. E muitos ainda conseguiram errar alguma coisa no gráfico e era aquela coisa 880. Ou você acerta ou você erra. Tipo, não vai considerar equivalências. Então, assim, por exemplo, você acertou os 2 gráficos, você tirou 10. Se você errou um gráfico, você tirou 5. Pô, que brincadeira besta, né? Então, assim, gente, foi uma coisa horrível aquilo ali. Agora, isso aqui, pessoal, né? A gente, claro, não tinha acesso, isso aqui já até existia na época, mas não tinha acesso. E isso aqui, pessoal, era uma coisa que a gente poderia ter contestado. Se eu tivesse esse tipo de informação aqui na época, tivesse um bom conselho escolar aí, a gente tivesse... perdão, pessoal, tivesse um acesso a esse tipo de informação, poderia ter contestado isso aqui, gente, porque foi errado o que aquele professor fez. Vocês me perdoem a expressão, ele meio que sacaneou a gente. O cara vai lá dar 20 páginas, 18, 20 páginas para você estudar, e depois vai lá e dá 2 gráficos. Ele te deu condições, pessoal, de passar naquela prova, de explicitar ali 10, 15 questões, para que você pudesse mostrar o nível de conhecimento que você tinha, ou uma outra dificuldade, acertou, errou 1, 2, 3, 4 questões ali, mas mostrar o seu nível ali, que você, até onde você chegou. Não, ele não deu essa oportunidade. Então esse ponto aqui, pessoal, esse terceiro tópico aqui, ele é muito legal, eu acho ele muito importante ali para os alunos, que é o quê? Pô, ele viu, não, claro, né, o aluno não estuda, depois chega e fala, essa prova aqui me prejudicou. Tudo bem, eu vou fazer uma prova oral. Você foi mal na escrita? Vou fazer a oral. Você foi mal na oral? Vou te dar uma escrita. Ué, de alguma forma esse aluno vai ter que passar, perdão, pessoal. Perdão. Então, assim, de alguma forma ele vai ter que passar, né? Agora, ele tem que ter o direito de contestar. Para que não aconteça, pessoal, eu fiquei até bravo agora. Para que não aconteça o que, por exemplo, aconteceu comigo. O cara vai lá, passa 18, 20 páginas para você estudar, depois dá 2 gráficos. Então aquilo ali foi uma palhaçada. Como é que ele vai avaliar todo o conhecimento de um bimestre em 2 gráficos? Quer dizer, o aluno aprendeu só os gráficos, já é suficiente? Então isso aqui é muito bacana, viu, pessoal? E é nosso dever como professor orientar o aluno também, tá? Quanto a isso aqui. Isso aqui também, pessoal, faz com que nós avaliemos a nossa metodologia de trabalho e avaliação também, tá? Faz com que cresça o nosso trabalho, tá bom? Então o professor não deve temer isso aqui, tá? Não deve temer falar isso aqui para o aluno, porque a nossa função é ajudar o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem o melhor que puder. Então não é
Tá? O professor não tem que temer, ah, nossa, se eu falar isso, ele vai ficar me questionando o tempo todo. Não, pessoal. Então, nossa intenção é ajudar o aluno, tá? Desde que o aluno também faça por a parte dele, né? Quarto, direito de organização. Eu vou até ler o comecinho aqui, a gente vai perdendo o contexto, tá? Tá, direito à educação, né, pessoal? Então ele tem o direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, assim, pessoal, a gente vê, por exemplo, na escola estadual, né, os grêmios estudantis, né, o conselho de classe, também que os alunos participam, esse tipo de associações estudantis é muito importante. Nos filmes americanos tem lá clube de quadrinhos, né, clube de, grupo de estudo, grupo disso, grupo daquilo, né, aqui nas escolas brasileiras é muito menor esses trabalhos extracurriculares aí, mas é muito bacana também. E o aluno tem direito a esse tipo de coisa, tá? Quinto, pessoal, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, assim, pessoal, o aluno tem direito a acesso gratuito e público ali na escola mais perto da sua casa, não tendo essa escola, pessoal, o transporte gratuito também para que ele tenha a mesma condição de acesso do que os outros crianças, tá? Outra coisa, você não pode colocar, olha, eu consigo a vaga para esse, mas o irmão vai ter que estudar na outra escola, isso não existe também. Tem que garantir também a vaga para os irmãos, tá? Também, imagina os pais, né, meu, ter que se deslocar de uma escola para outra, não dá. Então, assim, tendo ali, tem que garantir também a vaga dos irmãos, tá bom? Parágrafo único, pessoal. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, tá? Bem como participar da definição das propostas educacionais. O projeto político pedagógico é um exemplo disso, tá? É um direito dos pais ali ter ciência sobre o processo pedagógico, saber como os filhos estão aprendendo, tá? O que eles estão aprendendo também. O professor não deve se ofender quando o pai quer saber da metodologia. O pai não vai dar opinião, mas o pai tem o direito de saber como que está sendo aplicada a metodologia de ensino no filho também. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas, tá? Então, gente, é um dever da escola, da instituição de ensino, de clubes, de agremiações, qualquer coisa que tenha dentro da escola. A gente falou disso aqui um pouquinho aqui acima, quando a gente fala do direito de organização e participação de entidades estudantis, tá? Então, qualquer aluno, ou até mesmo a escola, ou qualquer aluno que queira montar algum tipo de entidade dentro da escola estudantil, tem esse dever, tá? De assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas, tá, pessoal? A gente sabe aí, por exemplo, nas escolas estaduais, gente, meu Deus do céu, a droga, ela tá sendo usada dentro da escola e muitas vezes até alunos perigosos ali que riscam e depredam ali o patrimônio dos professores, carros, motos, né? Se o professor chama atenção, tudo, mas a gente tem que ir para cima mesmo, tem que mostrar que a escola é um local de construir cidadania. A gente não pode deixar o crime, deixar a marginalização entrar dentro da escola. E se entrou, a gente tem que procurar trabalhar da melhor forma até tirar aquilo dali. Porque se a escola, gente, não for um espaço de garantia, de formação de cidadania, gente, logo, então não vai ter mais escola. Quem assistiu aqueles filmes, filme francês, pessoal, chamado B13, teve 2 filmes e depois eles fizeram até a versão americana com aquele artista Paul Walker, né, do Velozes e Furiosos, né, antes dele falecer. Aí fizeram, poxa, um filme bacana, foi um dos últimos filmes que o Paul Walker fez, fizeram a versão americana dele, tá? Honestamente, a americana não é tão boa quanto a versão original francesa, mas fizeram aí 2 filmes, o B13-1 e o B13 Ultimato, né? E lá fala muito sobre a questão do bairro 13. O bairro 13 era o quê? Claro, um bairro fictício, mas era um bairro, pessoal, onde já não tinha mais polícia, onde não tinha mais escola, não tinha mais nada lá. Um bairro tomado pela marginalidade, pelas drogas, pela bandidagem. Um bairro completamente abandonado pelo governo, porque não tinha mais sentido investir naquilo. Aí depois vai um morador lá que vai lutar lá para realmente trazer realmente a cidadania para o bairro. Gente, é um filme muito divertido, mostra muita coisa, questão de parkour também, e isso aí torna o filme muito divertido. Então é muito bacana também. Não é um filme educativo, mas pode ser trabalhado, principalmente por quê? Porque a droga tomou conta do bairro e o cara vai lutar realmente para tirar o tráfico de droga lá do bairro e trazer a escola, a polícia, tudo de volta para lá. Gente, é muito legal a temática, por mais que não trabalhe de uma forma pedagógica, tem muita violência ali, mas é muito legal realmente trabalhar um pouco isso aqui, tá?
Então a gente tem que bater de frente mesmo com essa questão das drogas, por quê? Porque se a gente deixar a droga tomar a escola, gente, então logo daqui a pouco não precisa mais ter escola, tá? Então vamos deixar o povo abandonar todo mundo de vez aí, deixar todo mundo se acabar. Tá? Então a escola realmente tem que lutar contra isso, tá? Então por isso que fala aqui, ó, prevenção, conscientização, prevenção e enfrentamento também ao uso e dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. Pessoal, nós estamos com 30 minutos aqui já, mas a gente precisa pelo menos concluir essa temática, tá bom? Então a aula vai chegar aí nos 40 minutinhos, mas a gente realmente, para não quebrar a temática, a gente vai concluir ela aqui, tá? Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, pessoal. Primeiro, ensino fundamental obrigatório e gratuito. Gente, isso aqui no ECA ainda consta como ensino fundamental obrigatório, tá? Como a gente vê hoje aí, o ensino infantil a partir dos 4 anos, ele já é obrigatório, mas aqui no ECA ainda consta como fundamental. Então se cair alguma questão assim, tá, tem que ser considerado aí o fundamental. Obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, tá? 2. Progressiva... Pessoal, deixa eu dar um golinho d'água aqui. Já não é a primeira videoaula de hoje. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, pessoal, quando você tem ali portadores de deficiência, seja deficiência intelectual, mental, deficiência física, tá, pessoal? Ou superdotação, eles têm que ser atendidos preferencialmente na rede regular, tá? E não ficar jogando aí para sala especial de atendimento especializado, não, tá? Essas salas de atendimento especializado, inclusive eu já dei uma aula sobre isso, que fala sobre o AEE, tá? Elas são salas de apoio. Pode ir, olha, ele tem necessidade especial? Joga na sala especial. Não, pessoal, preferencialmente na rede regular, tá bom? 4, pessoal, atendimento em creche para escola de crianças de 0 a 5 anos de idade. Redação dada pela lei. Tá. Não, mas... tá. Não, isso aqui, a lei não importa, pessoal. Isso normalmente não cai no concurso, né? Qual a lei que fala? Não, isso aí não cai. Então, atendimento em creche e pré-escola das crianças do 0 até os 5 anos de idade, tá? Na verdade, esses 5 anos aqui, pessoal, 6 anos incompletos, tá? Porque até 5 anos e 11 meses é educação infantil, tá bom? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, assim, pessoal, a rede pública, ela tem que garantir, gente, a melhor qualidade de ensino possível. Não é porque, é rede pública, não é privada, então eu vou dar uma aulinha meia boca. Não, de forma nenhuma, tá? Acesso aí aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, tá bom? Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente e do trabalhador. Pessoal, quando a gente fala do ensino noturno regular, pessoal, adequado às condições do adolescente trabalhador. Gente, minha garganta não tá dando mais, por isso que eu tô dando essas pausas. Me desculpa, tá? Eu tô lutando aqui. Adequado às condições do trabalhador. Gente, o trabalhador trabalha no comércio. O comércio fecha 7 horas, por exemplo. Você vai começar a aula às 7 horas, ele não vai conseguir chegar na escola. Também você não vai começar a aula às 8. Não, vai pra casa, toma um banho, janta, dá um beijo na esposa, se perfuma, faz a barba, depois você vem, chega aqui 9 horas. Não dá, né, pessoal? Mas pelo menos assim, fechou o comércio 7 horas, a aula tem que começar pelo menos 7h20. Tem que dar uns minutos pro camarada chegar na escola, né? Agora, se ele trabalha em São Paulo, né? Tô dando um exemplo aqui da minha região, tá? Trabalha na cidade de São Paulo e estuda na cidade de Guarulhos, né? Tá ali 40, 50 quilômetros, tem a questão do trânsito, ele vai entrar na segunda aula, né? Também não tem como começar a aula muito tarde, mas tem que garantir também que ele consiga entrar, tá bom? Ele vai ter um documento ali comprovando o horário que ele sai do serviço, o trajeto e tal, então tem que garantir também essa adequação, né? Você não pode ir lá começar a aula, vou começar a aula às 6h30, não tô nem aí, porque 10h30 eu quero estar em casa. Não, pessoal, você tá sabendo que o cara trabalha o dia todo, você vai chegar pro cara e falar assim, sai mais cedo do trabalho? Não dá, né, gente? Então tem que adequar ali as condições do trabalhador, tá bom? Do adolescente, né, trabalhador. Atendimento, pessoal, o 7º aqui, né? Atendimento do ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá? Então também esse atendimento do ensino fundamental. Aqui em Guarulhos, por exemplo, nós temos o programa Menina dos Olhos, aí que faz o exame nas crianças, fornece o óculos gratuitamente,
A questão da escovação também, vai a dentista lá 2 vezes por ano, fazer escovação nas crianças. Outra questão também que tem as enfermeiros do posto de saúde próximo também vai lá, às vezes, aferir lá uma temperatura na criança, ver o peso da criança, se tem, né, um dentinho cariado, alguma coisa assim. Tudo isso lá, tem esses programas aí suplementares, tá? Isso é importante também, tem que fazer parte, tá? Parágrafo 1º, pessoal. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo, ou seja, direito público subjetivo, pessoal, tem que ser cumprido. Se não for cumprido, vai cair a lei em cima ali, vai punir o responsável, tá bom? Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, pessoal, ou da sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente, tá? Então, assim, se não for oferecido esse ensino obrigatório, ou se ele for oferecido de forma irregular, pessoal, comporta a responsabilidade da autoridade competente cair em cima e cobrar dos responsáveis, tá? Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência da escola. Então é uma obrigação da escola, pessoal, entrar em contato com os pais e falar, por que você está mandando o filho para a escola? Por que ele teve tantas faltas esse mês? Está prejudicando o aprendizado dele. É obrigação também, tá, do poder público aí. Tá? Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Tá? Então tem a obrigação de matricular, pessoal. Se não matricular, joga lá o conselho tutelar em cima deles lá, porque, não, vou botar só o ano que vem. Gente, a partir dos 4 anos é obrigatório, é um direito da criança, um direito... Cadê aquela palavrinha bonita lá? Que eu acabei de falar aqui, público subjetivo, né? Um direito público subjetivo da criança tem que ser cumprido ali também, tá bom? Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos. Segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Terceiro, elevados níveis de repetência. Então, pessoal, os dirigentes aí, os diretores da escola, né, eles têm obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos envolvendo os alunos, né? Vocês estão vendo ali que o aluno, quando eu falo maltrato, pessoal, não é só violência, mas também aquela questão, a criança que vai sem um banho para a escola, às vezes chega na creche com a fraldinha, isso aconteceu comigo, eu fui da creche, pessoal. Olha, eu vou falar, vocês vão achar que é mentira. Gente, em 2004, logo que eu entrei na prefeitura, teve um caso da criança que a gente colocou a fralda nela 4 horas da tarde, numa sexta-feira. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, aquela criança chegou com a fralda que a gente colocou. Mas como é que você sabe que era? Primeiro, porque era uma fralda da prefeitura. Era uma marca exclusiva da prefeitura, só a prefeitura trabalhava, mesmo que tivesse em outro lugar, não tinha ali na região. Então, era uma fralda da prefeitura, pessoal. E uma fralda que a gente colocou e fala assim, mas vai que algum funcionário colocou na bolsa da mãe. Não tinha, pessoal, era tudo muito contado, tudo muito escasso até, nem tinha como a gente ficar ajudando a mãe dessa forma, né? Então, assim, gente, a criança chegou na segunda-feira, 8 horas da manhã, com a fralda que nós colocamos na sexta, 4 horas da tarde. Ela passou um final de semana com a mesma fralda. Então, assim, gente, isso é maus tratos. Outro caso também que eu tive no mesmo ano, 2004, uma criancinha que vivia com o ouvidinho vazando, a criancinha de 1 ano e pouco, vivia com o ouvidinho vazando, a gente dava encaminhamento para mim, dava encaminhamento para a mãe, uma viciada né, de drogas, não levava a criança, não levava, o que aconteceu? Vazou o ouvido da criança, a criança ficou surda, gente, meu Deus, que vontade de matar aquela mãe. Eu estava no começo da carreira, assim, no começo da carreira, no começo da minha carreira na prefeitura, gente, aquilo ali dava de matar aquela mãe, gente, a criança perdeu a audição por negligência da mãe, então tudo isso aí tem que ser comunicado, tá? Reiteração, por exemplo, de falta injustificada, você foi lá, comunicou os pais, vou levar na escola, daqui a pouco a criança volta a faltar de novo, outra coisa que acontece pra caramba aí nas escolas. Então a gente tem que realmente comunicar isso ao Ministério Público. E os elevados níveis de repetência também, que hoje já não existe mais, tá? Não compete mais isso aqui. Não é catar, então a gente tem que estudar, mas não existe mais, pelo menos não na prefeitura aqui, não tem essa questão da repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, pessoal. Seriação, currículo, metodologia didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos no ensino fundamental obrigatório. Tá? Então, assim, o poder público ele vai estimular pesquisas, experiências, novas propostas, aí, calendário e tal, de modo a inserir crianças e adolescentes
que não estão fazendo parte, que estão excluídos aí do ensino fundamental obrigatório, tá? Então tem que estimular isso aí. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-lhes a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, em primeiro lugar, pessoal, respeitar a cultura local da criança. A criança está ali num bairro, tá? Você mora no centro da cidade, a sua cultura é diferente da dele, ali a cultura dele é aquela. Claro, nós temos aí uma questão do gênero do funk, né, pessoal? Que é um gênero cultural aí que trabalha muito palavrão, muita conotação sexual, que não desrespeita a criança. Não dá também para você trabalhar isso dentro da sala de aula. Mas às vezes a criança gosta de um forró. Eu cansei de ter alunos que cantam forró na sala de aula, gente. E faz parte da cultura deles. Vai dizer, forró não é coisa de criança. Tem que cantar a musiquinha lá da Eliana, né? Polegares. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a criança ali, ela tá enfiada no meio, onde o povo só escuta forró, desde que não seja uma letra que, né, não dê pra criança cantar. Gente, você tem que respeitar aquilo ali, trabalhar aquilo ali. Ele gosta do forró, ele gosta do sertanejo. Muitas vezes ele gosta ali de um samba, de um pagode, desde que não seja uma letra que fira realmente ali a faixa etária da criança, né? Que seja uma temática que não convenha com a criança. Você tem que respeitar aquilo ali. Tá? Os valores culturais, artísticos, os valores históricos daquela região onde a criança está inserida, tá? Você precisa respeitar esse tipo de coisa e garantir a estes, pessoal, a liberdade também da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, assim, eles têm diversas fontes de cultura, eles têm que ter acesso a isso também, a gente tem que garantir a liberdade da criação da própria cultura deles ali, tá bom? E para finalizar aqui, pessoal, o artigo 59. Os municípios, com apoio do Estado e da União, eles estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas de lazer voltadas para a infância e a juventude. Então, assim, pessoal, com apoio dos Estados e da União, os municípios eles também vão estimular e facilitar aí a destinação de recursos, tá? Então, os recursos destinados aí a programações culturais, tal, então eles vão estar estimulando e facilitando isso aí para que os projetos culturais venham a acontecer também, de modo aí a engrandecer não só o aprendizado, mas gente, como que chama? Apropriação cultural, também ampliação cultural desses jovens, tá bom? Pessoal, a gente vai entrar em outra temática agora, que vai ser... Puxa, deixa eu abrir aqui o documento, que vai ser, pessoal... Eu não sei se eu vou trabalhar com direito e profissionalização, porque talvez fuja um pouquinho da questão do nosso foco aqui. Nós vamos ver aqui que nós vamos ainda trabalhar do ECA, tá? Se vai realmente ter essa necessidade de trabalhar mais uma aula sobre o ECA. Se não tiver, a gente vai partir para outra temática, porque realmente, como eu falei, estamos com o concurso aberto, a gente tem que focar nos conteúdos do concurso. Depois prometo que eu vou fazer uma aula completinha do ECA, tá bom? Por enquanto, pessoal, bons estudos. Aí a aula passou um pouquinho, mas o importante era concluir o conteúdo, tá? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.